Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês para passear pelo distrito judeu aqui de Budapeste, na Hungria. É o bairro judeu. Toda a história começa aqui, que é a praça, eu chamo que é a Praça da Roda Gigante, porque hoje tem uma roda gigante, mas aqui era um antigo mercado. Estamos do lado peste da cidade de Budapeste. A cidade é cortada pelo rio Danúbio e tem o lado Buda, que é onde fica o castelo e tudo mais, e Peste era uma outra cidade antigamente, tá? Aí o que acontece? Por volta de 1800, a Polônia deixou de existir por um tempo, que alguns reis, o rei da Prússia, Rússia e mais um que, gente, eu não tô lembrando agora, eles decidiram meio que acabar com a Polônia por um tempo. E lá, principalmente na região da Galícia, tinham muitos judeus. Como uma parte da Polônia, na época ela era do Império Austro-Húngaro, né, e Joseph II, né, que é o Francisco José, ele era o imperador do Império Austro-Húngaro nessa época. Ele foi bem tolerante com os judeus e os judeus puderam se mudar para Peste, que era uma cidade, né, não um distrito. E aí eles se mudaram e foi mais ou menos por volta de 1800 que vieram muitos judeus aqui para a Hungria. Então uma comunidade judaica daqui é muito grande até hoje. Claro que aconteceram várias coisas, né, nas guerras e tal, e foi meio tenso. Mas agora a gente vai conhecer todo esse distrito judaico. Olha só para localizar vocês, ali ó é a Praça da Roda Gigante. A gente entra nessa rua e aqui essa avenida, ela é a avenida mais famosa na época, a Avenida de Peste, né, da cidade. E ali onde tá aquele prédio marrom, ele é um prédio que antes era um prédio enorme, ele foi construído depois da guerra, mas antes era um prédio enorme só de judeus. Já prende o cabelo, que tá tipo 40 graus aqui em Budapeste, mas deixa eu explicar pra vocês. Então assim, nesse prédio, eles viram como uma oportunidade de negócio, porque não podia nenhum judeu comprar um apartamento ou terras ou construir coisas aqui a princípio. Então uma família húngara tinha um prédio gigante que cabia mais de 200 famílias. E eles começaram a alugar para os judeus. E os judeus construíram até 2 sinagogas dentro desse prédio e tinha de tudo, tinha parquinho para criança, tinha padaria, tudo dentro desse prédio. E aí, a partir desse prédio, que é aqui, ali, antes daquela avenida, começou o distrito judeu. Porque aí eles começaram a fazer lojas, eles começaram a ter negócios por perto, construir outras coisas. E foi crescendo, assim, a comunidade judia aqui em Budapeste, em Peste, na verdade. Olha só, o prédio era mais ou menos parecido com isso. Esse daqui foi reconstruído, né? Mas era bem diferente a arquitetura. Mas é um prédio enorme. E aí começou a comunidade judia por aqui. Gente, essa daqui é a primeira sinagoga das 3 sinagogas que tem aqui no distrito. E o prédio, ele logo depois da guerra, passou alguém, mas logo depois da guerra, o prédio ficou fechado por 59 anos e agora eles estão reconstruindo. E essa reconstrução está sendo feita há mais ou menos uns 3 anos, acho que vai demorar mais uns 2 anos para terminar. E depois disso não vai mais ser uma sinagoga, vai ser um museu para contar a história da comunidade judaica aqui na Hungria. Vou gravar aqui enquanto estou no tour mesmo. Então, agora ele mostrou uma parte super legal, que é tipo um monumento que eu acabei de colocar agora, que é como se fosse um anjo salvando uma vida. Porque o que aconteceu? Na verdade, a Hungria se aliou à Alemanha no começo da guerra e eles aprovaram algumas leis anti-judeus, né? E aí o que aconteceu? No meio de tudo isso começaram as deportações. Eram cerca de 825 mil judeus aqui na Hungria, de modo geral, não só em Budapeste. E as deportações para os campos de concentração, para Auschwitz, tipo horrível, elas começaram pelo interior, foram mais de 400 mil pessoas, mais 400, 500 mil pessoas nessa época, do interior, e depois e durou 6 semanas essa deportação, e depois começou em Budapeste um pouquinho mais devagar. E assim, 2 semanas depois que começou em Budapeste, eles decidiram parar com isso, terminar, enfim, foi feito todo um tratado, a guerra já estava terminando, mas foram muitas pessoas. Depois disso, dos 825 mil, sobraram cerca de 260 mil judeus, foram os que sobreviveram. Então assim, muito horrível a história, né?
Mas por isso que, tipo, muitas coisas do bairro ele é meio que abandonado, porque só em 1989, tipo, poucos anos, que a comunidade judaica pôde retornar. Essa daqui é a segunda sinagoga que a gente tá vendo. Ela funciona, ó. E essa daqui é a última sinagoga. É um trio de sinagogas aqui no bairro judeu. Essa é a maior e mais bonita. Aqui, gente, é um cemitério que eles tornou um memorial de todas as pessoas que moraram no gueto aqui de Budapeste. Foram cerca de 70 mil. Desses 70 mil, pouquíssimos sobreviveram. Só 20 mil sobreviveram ao gueto. Então aqui tem toda a história, ó, e é do lado da sinagoga. Então, gente, aquele número que eu tinha falado pra vocês no começo, que 200 mil sobreviveram, isso foi antes do gueto. Foi, assim, a deportação pros campos de Auschwitz e tal. Porém, também teve aqueles guetos, né, dos judeus, que eles eram todos controlados pelos nazistas. E era aqui nessa região que eu tô mostrando pra vocês, que eu tô filmando. Era um pouco maior o gueto. E eles ficavam em apartamentos sem nada de aquecimento. E aqui foi bem no inverno, então fez assim menos 10, menos 20 graus. Sofreram muito, então a cada dia morriam cerca de 100 judeus só aqui nos guetos. E sobraram cerca de 20 mil judeus apenas depois de toda a guerra. Então assim, a comunidade ficou muito, muito pequena e foram muitas mortes. E essa daqui, gente, é a grande sinagoga. Ela é uma das maiores sinagogas do mundo. Olha só como é enorme. E ela continua pra cá. E ela tem um museu dentro também. E essa daqui é uma das maiores sinagogas do mundo. Não só da Hungria, né? Lógico, é do mundo. Ela tá entre as top 5 maiores. Na verdade, ela é a maior de toda a Europa, se for contar a extensão do prédio. Mas ela não tem muita capacidade lá dentro, né, de pessoas, até porque tem um museu e tal, tem outras coisas lá dentro. Mas é muito, muito bonito, gente, olha só. Olha só, gente, fazendo um insert aqui no vídeo. Eu acabei passando mais tarde, depois de ter feito todo o tour. Aqui é uma homenagem que eles fizeram para todos os judeus que foram mortos nos campos de concentração. Eles pegaram os sapatos que eram deixados na porta do campo de concentração, né, na porta antes de você entrar na câmara de gás. Eles pegavam todos os sapatos. E eles pegaram alguns e passaram por um processo de, digamos, como se fosse metalizado, né? Tipo, eles têm um revestimento de metal e tal, é tratado. E eles colocaram aqui na beira do Danúbio, ó. A gente tá na beira do rio. E é muito triste porque as pessoas, ainda as famílias, trazem coisas, cartas e tudo mais, sabe? Então é uma coisa muito triste. E esse aqui é o Simpla. Ele é o maior bar-ruína daqui de Budapeste, do lado Peste, olha só. Ele foi construído nas ruínas da Segunda Guerra Mundial e ele é um dos maiores marcos, realmente, de toda essa história. E aqui vai acabar o nosso tour. E assim termina o nosso tour aqui no Simpla. Como eu falei pra vocês, é um bar ruína. E essas ruínas aqui é muito interessante, porque aqui perto, o próximo prédio é o Mikor, que é um lugar muito importante para os judeus, que é onde eles tomam aquele banho purificante e tal. E são duas coisas que não pode faltar, né, num bairro judeu, que aí significa que eles vão realmente se mudar para o lugar, que é o Mikor. Me corrijam se eu estou falando errado. E também a sinagoga, então foi por isso que eles realmente ficaram por aqui bastante tempo. Espero que vocês tenham gostado desse tour, eu achei muito interessante. Tinham várias coisas que eu não sabia sobre a história e foi muito legal ver de perto, foi um tour muito, muito legal. Eu recomendo fazer, durou 2 horinhas aqui em Budapeste, então vale muito fazer. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra você ver tudo de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!